Olá, meu nome é Luísa Guimarães, eu sou repórter do Magazine aqui do Jornal Popular. Hoje a gente recebe a nutricionista Letícia Lima. A gente vai falar um pouco sobre a relação entre a alimentação e a imunidade, o aumento da imunidade e como manter ela sempre bem. Tudo bem, Letícia? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Para começar, eu queria que você falasse sobre a relação em geral, né, da alimentação, uma boa alimentação com a imunidade. Então, para manter os hábitos saudáveis, é super interessante a gente conciliar a alimentação saudável, consumo alto de frutas, verduras, que são ricos em vitaminas e minerais que a gente necessita, né, para o nosso sistema imunológico ficar saudável. Consumo de água, prática de atividade física. Então, são assim os passos da alimentação saudável do brasileiro mesmo, o básico. É manter a alimentação saudável in natura o mais possível. A gente está falando bastante sobre prevenção, mas eu queria saber se o corpo dá alguns sinais de que a imunidade não está tão boa. Quais são esses primeiros sinais? Sim, os sintomas até que a gente está tendo muita frequência agora, né, de resfriados, até por conta do coronavírus, as pessoas acabam confundindo um resfriado, uma gripe comum com o corona. Então, fraqueza, desânimo, né? São algumas algumas situações que o nosso corpo responde. Uma pessoa que fica frequentemente gripada. Sim, a frequência de gripe, a frequência de resfriado, ela tem que melhorar bem esse sistema imunológico dela. Igual eu falei, consumindo uma quantidade adequada de vitaminas e minerais, a gente consegue isso através da alimentação saudável, que são frutas, verduras, vegetais, que é o básico mesmo, que a gente costuma consumir no dia a dia. Quando a gente fala em imunidade, aumento de imunidade, logo vem a vitamina C na cabeça, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da vitamina C. Sim, hoje a gente tem uma noção de superdosagem de vitamina C. Tem até muitas mensagens no Instagram, no WhatsApp, nessas redes mesmo, indicando a superdosagem de vitamina C, seja ela por suplementação ou até mesmo alguns produtos farmacológicos, né? Só que hoje, se a gente ter um hábito saudável alimentar, manter a alimentação adequada pelo consumo de frutas e verduras, a gente já consegue uma quantidade adequada de vitamina C. Então não há necessidade dessa superdosagem. A superdosagem de qualquer mineral, de qualquer vitamina, pode trazer malefícios para a nossa saúde. Então, por mais que a gente que estejamos com os hábitos alimentares, com o sistema imunológico baixo, é aconselhável o uso adequado de vitaminas também, como a vitamina C, que a gente consegue através de frutas cítricas, né, laranja, cerola. Então é super interessante você agora, que está nessa época de quarentena, fazer o uso constante desses alimentos. Legal. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de manter o intestino saudável, né? Sim. Uma boa flora intestinal para manter a imunidade boa. Hoje a porta de entrada para alguma bactéria, vírus, é o intestino mesmo, né? Então assim, a gente tem que manter uma flora intestinal boa e para isso, alta ingestão de frutas, né? Verduras e com o consumo conciliar o consumo de fibras também e probióticos, né, que tem hoje kefir, kombucha. Então assim, tem várias outras fontes que a gente pode conciliar também na alimentação de frutas e verduras, também com uma quantidade elevada de fibras que a gente consegue também através de aveia, chia, linhaça, que a gente pode consumir no dia a dia. Em várias preparações, não só no almoço, na janta, mas durante o dia, na hora do lanche, café da manhã, sempre conciliar essa alimentação. Eu queria saber um pouco agora sobre que outros hábitos saudáveis a pessoa tem que ter para poder assegurar essa imunidade alta, né? Não só se alimentar bem, o que mais a pessoa tem que fazer? Hoje a Organização Mundial da Saúde já estabeleceu algumas coisas que nós temos que fazer para combater o corona, né? Para prevenção, melhor dizendo, que é manter os hábitos saudáveis,
alimentares saudáveis, a prática de atividade física. Então, por mais que você esteja em casa, academia fechada, fazer alguma atividade mesmo em casa. Tem vários vídeos na internet que você consegue identificar algumas atividades para fazer na sua residência. Também é muito importante a ingestão de água adequada. Hoje a gente acha, muitas pessoas na correria acabam não bebendo a quantidade de água necessária. Então, a água é super importante. É importante a gente se manter hidratado, até porque a desidratação também é um caso de imunidade baixa. Então, a gente tem que ter uma quantidade de água ingerida de acordo com a que a gente necessita diariamente, que geralmente é de 30 a 35 mililitros por quilo corporal. Então, fazendo esse cálculo, a gente consegue mais ou menos qual a quantidade de ml que a gente necessita de água. Outra coisa muito importante também para o nosso sistema imunológico é ter o sono adequado, né? Então, dormir bem, não ficar até tarde mexendo no celular, jogando, assistindo televisão. Então, é muito importante a alimentação saudável, a prática regular de alguma atividade física, beber água adequadamente, sempre ficar com uma garrafinha, como está ficando muito tempo em casa agora, ficar com a garrafinha sempre do lado, porque você até pode esquecer de beber água por ficar fazendo outras atividades, então ficar com a garrafinha de água por perto e manter o sono adequado, até por questões hormonais, aumentar a nossa melatonina, que também influencia muito nesse nosso sistema imunológico. É durante a noite que o corpo faz essa reposição, sim, né, de hormônios. Sim, a noite é importante, não trocar o dia pela noite. Então, saber organizar direitinho os seus horários, quanto de refeição, né? Fracionar as refeições durante o dia, não fazer escolhas alimentares como alimentos industrializados, ainda mais agora que está com toda essa fase de supermercado superlotado, né? As prateleiras já não têm as quantidades de alimentos que a gente busca, então é interessante também fazer escolhas. A gente estava conversando antes aqui sobre marmitas saudáveis, né? É uma opção saudável também para você manter o hábito nesse período de quarentena. Eu só queria lembrar para o pessoal que está assistindo que se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar nos comentários que a gente vai tirar aqui com a Letícia. Letícia, você tocou num assunto interessante que é sobre os supermercados, está todo mundo fazendo muitas compras e tal. Sobre a higienização dos alimentos, né? Sim, é muito importante. Como fazer e por que, né? Prestar mais atenção, ainda mais agora. Até porque a gente sabe que o vírus, ele até nas prateleiras dos supermercados pode estar contaminados. Então, fazer a boa higienização de tudo que você comprar, as frutas, verduras, fazer a boa higienização. Se for pedir também uma comida, a gente tem, hoje também saiu uma matéria falando quanto tempo que fica do vírus na superfície. Então, é interessante fazer também a limpeza das superfícies, onde você vai fazer refeição, dos utensílios, tudo que você for utilizar, ter uma boa higiene. Isso é muito importante para não proliferação, tá? Então, até na questão da marmita, vai chegar no papelzinho, né, na embalagem. Então é importante, depois que tirar da embalagem, fazer a higienização também correta, porque a gente nunca sabe, né, quem que trouxe, como que foi manipulado, como que foi transportado, então é interessante isso. Então, vai no supermercado, só que também tem a questão da empatia. A hora que você falou, eu também lembrei disso, tem empatia, de não fazer estoques exagerados em casa, porque tem pessoas que não têm condições de também fazer esse estoque em casa. Então, comprar o necessário para os dias que você ficar em casa, não precisa ter pânico, é só saber realmente a quantidade que você precisa passar durante esses dias e ter o controle também sanitário, né? Tudo corretamente, da higienização, tanto dos alimentos quanto dos utensílios, da superfície onde você vai fazer refeição. Tem a questão até do armazenamento, né? O armazenamento. Não adianta comprar tanto os alimentos que vão perder, né? Sim, até a questão do armazenamento é interessante que você falar nisso, porque muitas pessoas acabam comprando algumas verduras e não sabem como armazenar, né? Para não perder nutrientes, para não perder as frutas, verduras,
tem um processo que chama branqueamento. Esse processo de branqueamento é um processo onde você ferve a água com o alimento picadinho durante 3 minutos e após ferver, retira, né, o alimento da água, coloca imersão na água gelada e depois pode retirar esses alimentos e guardar na geladeira. Então, assim, facilita porque é um pré-cozimento dos alimentos e você pode, durante essa semana, esses dias de quarentena, esses dias em casa, você pode fazer esse processo para facilitar no dia a dia também. Então, é muito importante a manipulação, o transporte e o armazenamento dos alimentos, né? Porque hoje a gente precisa muito dessas vitaminas e minerais, então precisa conservá-las. Então é muito interessante para a gente melhorar nosso sistema imunológico. Pensando um pouco, voltando nos nutrientes, né? A gente falou sobre a vitamina C, Sim. Falamos sobre os probióticos também, por causa do intestino. Que outros nutrientes a gente precisa ter sempre na alimentação para manter melhorar a imunidade, né? É importante o consumo de selênio, de zinco, que a gente consegue também através de castanhas, né, as oleaginosas. Então, assim, a gente consegue através também de peixes, né, que também são ricos em ômega 3. Então, assim, são alguns nutrientes que a gente necessita para melhorar o sistema imunológico, que a gente consegue através da nossa alimentação in natura, não precisa gastar tanto, né? Até as castanhas, os cereais, são uns pouquinhos, os valores deles são altos um pouquinho, mas durante esse período é interessante a gente cuidar e ter prioridade. Hoje a nossa prioridade é cuidar da nossa imunidade, então assim, é questão de prioridade mesmo. Se organizar e saber escolher realmente as refeições, os alimentos que você vai manter na sua refeição no dia a dia. Então são alguns. Vitamina A, alimentos ricos em beta-caroteno. Beta-caroteno são os alimentos amarelos, alaranjados, vermelhos, né? Acerola, laranja, tomate, cenoura. São alimentos que também são ricos em minerais e vitaminas essenciais no nosso dia a dia. Então, beta-caroteno, vitamina A, né? Que são zinco, selênio, são ótimos para a nossa imunidade. Vitamina C. Geralmente um alimento, ele contém vários minerais e nutrientes que podem auxiliar. E isso a gente consegue manter uma quantidade adequada de minerais e vitaminas na alimentação natural, né? Então não precisa fazer suplementação, não precisa fazer uma superdosagem, a não ser que seu médico ou nutricionista tenha passado um caso individual, né? Uma coisa que eu queria perguntar, voltar um pouquinho nos industrializados, né? Porque evitar, principalmente agora, a gente quer facilitar a vida, foi comprar muita comida e acaba comprando industrializado. As substâncias que tem neles e por que pode prejudicar, né? Alguns industrializados acabam sendo calorias vazias, que não trazem nutrientes para nós. Então, são super calóricos, com alto teor de gordura, né? A composição realmente não é nada saudável. Então, hoje, até falando industrializados, tem muito iogurtes que a gente acaba consumindo e que são interessantes para a nossa flora intestinal. Então, o que eu aconselho na hora de comprar, né, algum alimento que seja industrializado? Olhar o rótulo corretamente. Quanto menos ingredientes o seu produto tiver, mais saudável ele é. Eu até brinco, não mais saudável, mas menos pior, né? Então, um alimento industrializado, comece a ler rótulos. Menos ingrediente, ele é melhor. Tem iogurtes que tem na composição de 2 a 3 ingredientes e outros já tem até 10 ingredientes na composição, que a gente nem conhece. Então, é interessante, se for consumir algum produto industrializado, comece a ler rótulos, a trabalhar mais isso. Uma coisa, principalmente nesses períodos em que aparece um novo vírus, por exemplo, novas doenças, aí começam a aparecer aqueles ingredientes milagrosos, alimentos milagrosos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu recebi muitas mensagens essa semana que eu fiquei realmente chateada, porque as pessoas não começam a divulgar as mensagens sem ter realmente um estudo naquilo dali, não começa a ver se as fontes são confiáveis,
não começam a identificar se realmente aquilo dali faz sentido. Então, o que eu falo também em relação a essas fake news, leia as mensagens e comece a indagar as mensagens. Por que igual, tem muita gente falando do shot da imunidade. Shot da imunidade, ele não é milagroso. A gente tem que entender que não é milagroso. A nossa imunidade, ela não melhora de um dia para o outro. É um processo. Então, o shot da imunidade, que geralmente estão fazendo, que é sumo de limão com açafrão. Açafrão é ótimo antioxidante, que eu realmente indico. Eu não estou falando que eu sou contra o shot da imunidade, muito pelo contrário. Eu indico, só que eu não falo que ele é milagroso. A gente pode consumir diariamente, né? Sumo de limão com própolis. Própolis também é muito importante para a nossa imunidade. O açafrão. Então, esse shot eu indico, mas ele não é milagroso. A gente tem que fazer todo o processo de prevenção, que é alimentação saudável diariamente, tá? Não é num dia para o outro que você vai ter um milagre de curar, né? De melhorar a sua imunidade. É um processo lento onde tem que ser trabalhado diariamente. Então, shot da imunidade, suco detox, é uma opção saudável que eu super recomendo, só que a gente tem que ter essa consciência que não é milagroso. Não vai melhorar de um dia para o outro, né? Então, o que eu indico? O uso de açafrão nas refeições, o shot matinal com mel, né? Mel, açafrão, sumo de limão, própolis. É um ótimo shot para ajudar vocês a seguir esses dias mesmo de quarentena, para melhorar a imunidade. Suco verde, suco detox, realmente são fontes de nutrientes que a gente necessita também. É uma melhor opção você consumir o suco detox, que tem tantas preparações, hoje a gente consegue com facilidade. Muito melhor você consumir um suco detox do que consumir um refrigerante ou um suco de caixinha, né? Então, é aconselhável. Saladas de fruta, fazer com suco de laranja para aumentar a quantidade de vitamina C. Então tem várias preparações que são divulgadas, mas que com propostas diferentes que têm que ser passadas. Então, são algumas opções que a gente pode utilizar no dia a dia, sabendo que são preparações da rotina, que tem que ser mantida, não é de um dia para o outro, não é milagroso. A gente tem que manter esses hábitos saudáveis durante nossos dias de quarentena e pós-quarentena também, claro, né? Você tocou num ponto que às vezes a pessoa até tem interesse em pesquisar, mas acaba caindo nessas notícias, que, por exemplo, essa dos milagres, né? O shot milagroso e tal. Tem algumas fontes que são mais confiáveis? Sim. O Ministério da Saúde, né, pode pesquisar no site deles, que são fontes confiáveis. Tem a Revista da Nutricionista, que é um site que eu consigo várias informações importantes. Também tem o site da Biblioteca Virtual em Saúde. Nela você consegue ter o acesso também do Guia Alimentar da População Brasileira. Então, além de todas essas prevenções que nós temos que fazer, ler o guia também é fundamental hoje em dia, porque lá tem o passo a passo, tudo que você deve fazer para manter seu hábito saudável. Então, a Biblioteca Virtual em Saúde é uma ótima opção para você ter essas fontes seguras. Então, e tudo que você for pesquisar, tudo que você tiver alguma dúvida, começa a realmente ver a fonte, né? Se realmente é interessante a gente acreditar naquilo dali, porque hoje a facilidade de fake news, assim, é gigante. Então, ter esse controle. O que eu falo também, presta atenção no que você divulga, porque pode causar algum problema, né? Até saindo um pouco dessa questão da alimentação, estão divulgando a questão do gel caseiro, álcool em gel caseiro. Então são muitas informações que não têm embasamento científico, né? Então é interessante a gente ter esse controle do que a gente vai repassar e do que a gente vai acreditar. É interessante a gente saber a fonte, né? Se realmente é confiável. Eu queria perguntar, a pessoa que sabe que está com a imunidade abalada, mudou a alimentação, mas ainda não está tendo uma resposta. É importante fazer um acompanhamento com o nutricionista nesses Sim. casos, porque pode precisar mesmo de uma suplementação, né? Exatamente, igual eu falei.
A gente tem que ter um acompanhamento. Se você ficar com o sistema imunológico baixo por muito tempo, pode ser deficiência de alguma vitamina. Então, nesses casos de questão individualizada, é interessante você procurar algum médico, alguma nutricionista, para ela saber te conduzir realmente qual caminho seguir, qual estratégia, né? Se realmente qual vitamina você está com deficiência, se você necessita realmente dessa suplementação ou só com alterações no plano alimentar, nos seus hábitos alimentares, a gente consegue adequar essa quantidade de vitamina, tá? Porque assim, as dosagens que a gente necessita de cada vitamina não são dosagens muito altas. Então, se a gente manter o hábito saudável, o hábito alimentar saudável, a gente consegue chegar nessa quantidade indicada para cada indivíduo, né? Mas caso tenha alguma deficiência por questões individuais, aí é muito interessante a suplementação. Mas para isso, você tem que fazer um acompanhamento médico ou com um nutricionista. Tem alguma dica que você pode dar de como saber se você está com sua alimentação ok, né? Por exemplo, uma refeição, o almoço. Qual que é o ideal? Que grupos de alimentos tem que ter ali? Olha, no almoço a gente tem um grupo de carboidrato, né? Que são o arroz, batata, também de proteínas, que são as carnes, que a gente consegue, ovos, né? Queijos também a gente pode adicionar nas nossas refeições. Salada eu falo assim, gente, consome a salada à vontade, porque realmente tem muitos benefícios para nós. Então, carboidrato, proteína, salada, vegetais, legumes, né? Então a gente tem que ter um porcionamento. Um quarto disso é carboidrato, é arroz, feijão. Aí o restante a gente começa a dividir em verduras, legumes e as saladas em geral. Certinho. Bom, acho que é isso, né, Letícia? Muito obrigada. Por nada. A live vai ficar disponível para vocês assistirem depois. Obrigada e até a próxima. Obrigada.